Bom dia a todos. É uma alegria poder começar a nossa manhã de segunda-feira refletindo sobre o Evangelho de Jesus. Mas antes de começarmos a dividir o resultado dos nossos estudos, nós vamos fazer a nossa prece, elevando os nossos sentimentos ao nosso Mestre Jesus e pedindo: Jesus amigo, companheiro de todas as horas, mas acima de tudo, mestre dos nossos corações. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, nos debruçando sobre os ensinamentos do Teu Evangelho, agora já com a possibilidade das luzes trazidas pela doutrina espírita, para que cada vez mais possamos darmos conta das escolhas que vamos fazendo, serem mais próximas dos teus ensinamentos. Que nessa manhã, Senhor, possamos estar em sintonia contigo, com os bons amigos espirituais responsáveis por essa reunião, mas acima de tudo, Senhor, em comunhão com o nosso Pai de bondade, de amor e de misericórdia. E assim, Senhor, pedimos para darmos início ao estudo dessa manhã com muita paz nos nossos corações. Graças a Deus. A casa nos propõe na manhã de hoje uma reflexão sobre uma parábola de Jesus, que está no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e mais especificamente nos itens 8 a 11 desse capítulo, em que nós vamos estar refletindo sobre a parábola da figueira que secou. Vamos iniciar o nosso estudo lendo a parábola, que é bem curtinha. Então, ela está inicialmente no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, nos versículos de 12 a 14, em que nos é trazido da seguinte forma: no dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto, mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos o ouviam. Tem uma pequena interrupção e Jesus continua. Passando por ali de manhã, viram a figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse-lhe: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Jesus respondeu-lhes: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que o que diz se realiza, assim lhe acontecerá. E é muito interessante porque essa é uma parábola em que, quando nós lemos sem procurarmos a contextualização e só olhamos ela de uma forma superficial, nós podemos achar que é uma... Jesus jamais faria isso, porque Jesus não amaldiçoaria uma árvore, uma figueira, que deve ser enxerto pelas diversas distorções que aconteceram ao longo dos ensinamentos, desses tempos, né, que a gente vem desde lá do tempo de Jesus. E aí a gente vai, se não se detém com mais cuidado, a gente pode deixar para lá e buscar outras parábolas que sejam mais fáceis para o nosso entendimento, deixando de lado uma possibilidade de um aprendizado muito profundo. E é isso que nós, né, de alguma forma, procurando o suporte doutrinário
naqueles que já se debruçam sobre o Evangelho, que têm livros publicados para nos ajudar a comentário histórico-cultural da Bíblia, aqueles que vão buscar nos ensinamentos de Jesus o aprofundamento. E é muito bom porque a gente vai buscando esse caminho e a gente vai buscando os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita para nos ajudar a ampliar, a trazermos para nós aquilo que Jesus trouxe de uma forma alegórica. E é interessante, né, porque no livro Sabedoria das Palavras, de Huberto Roden, ele nos traz essa informação, né, que toda parábola ela tem o seu sentido material e ela também tem um sentido espiritual. O sentido material, os recursos usados são os recursos do tempo, da questão, daquele povo, da onde fica fácil o entendimento. E tem um sentido espiritual, que vai sendo alargado à medida que nós vamos conseguindo alargar a nossa evolução espiritual. Então, quem pode aprender 10, aprende 10. Quem pode aprender 50, aprende 50. Quem pode aprender 100, aprende 100. Então, nós, nesse momento, já há 2.000 anos, com todo o conhecimento, com todos os estudos desses teólogos, nós já conseguimos aprofundar um pouquinho mais, e é isso que nós vamos tentar fazer ao longo desse estudo, para que nós possamos perceber que Jesus está, com esse ensinamento, trazendo para nós a possibilidade de renovação, a pergunta de que fruto eu estou oferecendo dessa árvore da vida, como nós estamos caminhando, e que Jesus, na realidade, está falando para nós, né? E é bom porque são alguns pontos em que é relevante que a gente vá comentando dentro dessa contextualização. O primeiro deles é a gente poder perceber aonde essa parábola está inserida dentro do Evangelho de Marcos. No versículo 11, nos é trazido que Jesus, olha só, entrou no templo em Jerusalém e, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, nos é trazida a informação da chegada de Jesus em Jerusalém. Essa chegada foi na época da Páscoa. Jesus já tinha 3 anos de convivência com o povo judeu, através das diversas conversas que ele teve, já tinha então todo um aprendizado e também todo um relacionamento com os hebreus. Nos é trazido que ele entra em Jerusalém, ele entra no templo, ele observa tudo e ele volta para Betânia. E no dia seguinte ele retoma o seu caminhar para Jerusalém. A gente comentou no princípio que a parábola sofre uma intercalação, né? A parábola para no versículo 14 e é retomada no versículo 20. E é interessante que exatamente os versículos de 15 a 19 nos é trazido a questão dos vendedores expulsos do templo. Então, também é uma outra atitude que a gente vai pensando, não, Jesus não agiria dessa forma. E também a gente pode observar que, né, Jesus está sempre falando da relação dele com o povo hebreu. Porque no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, nos é trazido a parábola dos vinhateiros homicidas, em que nos é
nos é narrado a situação de que um homem plantou uma via, cercou-a com uma sebe, abriu um lugar, construiu uma torre. Depois disso, arredou-a a alguns vinhateiros e partiu em viagem. No tempo oportuno, esse homem mandou servos, e esses servos foram gradativamente sendo assassinados, até que, num determinado tempo, esse senhor pensou, eles respeitarão o meu filho, e encaminhou, então, o seu filho amado. Tá? Mas os vinhateiros agiram da mesma forma. Pensaram, vamos matar o dono, o filho do senhor, porque aí toda a herança será nossa. E aí eles agiram dessa forma. E aí nos é trazido, né, em que, finalizando essa parábola, aqueles que estavam ouvindo tiveram medo, porque perceberam que Jesus estava falando para eles. E aí a gente vai vendo, né, que o povo de Israel, a quem de alguma forma muito tinha sido dado, em termos de fé, em termos da possibilidade do entendimento do Deus único, um Deus de amor que protegia, eles de alguma forma ficaram presos em dogmatismos, em sectarismo, e não puderam compartilhar com os outros povos essa informação que eles haviam recebido. E aí a gente volta lá para a parábola, em que nos é colocado, né, que Jesus saiu de Betânia. Que cidade é essa, né? Betânia. Era uma cidade onde Jesus se hospedava na casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro, em que nos é narrado, num outro momento, Jesus tendo chegado à casa deles e Marta, de alguma forma, questionar, porque ela ficou cuidando dos afazeres domésticos, enquanto Maria bebia das palavras de Jesus, e Jesus lembra a ela que Maria tinha escolhido a melhor parte. E nós vamos percebendo que, se Jesus estava saindo de Betânia, da casa de Marta e Maria, com certeza Jesus teria saído alimentado, Jesus teria, né, todos os recursos para fazer a viagem, porque Marta, sendo quem era, não deixaria Jesus numa condição de fome. E a primeira coisa que nos é trazido é que Jesus teve fome. Que fome será essa? Né? E aí nós vamos buscando o suporte para percebermos e ampliarmos o sentido das colocações. A gente vai buscar no Evangelho de João, no capítulo 4, nos versículos 31 a 34, vem trazida a informação que os apóstolos, retornando de uma missão, encontram Jesus que tinha conversado junto ao poço com a mulher samaritana, e os apóstolos questionam Jesus da seguinte forma: entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? E aí Jesus nos traz a seguinte informação: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí a gente vê que Jesus, ao olhar por aquela árvore, e a árvore tem todo um simbolismo, porque pode ser extraído
do que nos vem colocado nos livros dos profetas, tanto do profeta Oséias quanto do profeta Miquéia, onde vai falando da possibilidade, né? Oséias nos coloca no capítulo 9, no versículo 10, trazendo uma ligação de Israel como um todo com a figueira. Ele nos diz assim: achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira, no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Então, a gente vem trazendo já assim, como se fosse essa profecia antecipada por esse profeta. Em Miqueias também, um outro profeta, no seu livro, no capítulo 7, aí vem a menção ao fruto que era esperado, né? Vem colocado, né? Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. E a gente vê que assim, a árvore para o povo de Israel tem um simbolismo muito forte. E dentro desse simbolismo, a gente vai buscar uma informação relevante no livro O Consolador, trazido por Emmanuel, através da psicografia do Chico, onde alguns amigos procuram ampliar o entendimento sobre diversos pontos, inclusive sobre os evangelhos e sobre as profecias e sobre as questões. E a gente vê lá, né? A pergunta para Emmanuel: por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? E Emmanuel nos coloca, né, que em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerado como um símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. Então, Israel tem esse símbolo, a árvore traz esse símbolo, porque também nos é trazido no Salmo 1, essa colocação sobre a árvore da vida, em que Israel é como se fosse a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então, a gente vai conseguindo apreender em que Jesus está trazendo a relação com todos os ensinamentos trazidos para o povo de Israel e aquilo que eles tinham conseguido aproveitar desses ensinamentos. E por todas as colocações, né, a gente vê todas as consequências dos novos ensinamentos trazidos e que, de alguma forma, o resultado redundou na crucificação de Jesus, nós vimos que esses ensinamentos não frutificaram. E como uma consequência natural de quando nós nos afastamos da fonte, quando nós nos afastamos daquilo que pode nos trazer a seiva da vida, como uma consequência natural, as folhas se ressecam, não há possibilidade de trazer o fruto desejado e o fruto que poderia, de alguma forma, aplacar a fome de Jesus. E é bonito, né, quando nós vamos podendo, né, buscar também no Evangelho
no Evangelho não, nas cartas de Paulo, a gente também vai ampliando de que fruto a gente está falando, porque na carta aos Gálatas, Paulo nos coloca no capítulo 5, no versículo 22, que fruto é esse, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí a gente pode já aprendendo que a lei é essa lei de amor, onde todas essas manifestações do amor que nos é trazida na carta das Gálatas, vem sendo exemplificada. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade aos ensinamentos do Pai, mansidão e domínio próprio. Por que o domínio próprio? Porque nós ainda estamos aprendendo a deixar para trás as nossas imperfeições e caminhar na direção de nós podermos ir dando esse fruto, fruto que é esperado pela possibilidade de bebermos da fonte dessa árvore que nos alimenta, que nos fortalece e que nos permite que, no tempo de cada um, possamos frutificar. Mas que nesse momento em que Jesus está nos trazendo essa informação, o fruto não era aquele que era o pretendido pelo Criador, por Deus nosso Pai. E é bonito nós trazermos e a gente poder parar para pensar em que, no dia seguinte, e assim, buscando mesmo o recurso que a doutrina espírita nos coloca, né? Ampliando sempre. Quando a gente pensa na pergunta 614, onde Kardec pergunta o que é a lei natural, e os espíritos nos trazem. A lei natural é a única, a lei natural são as leis de Deus, é a única para a felicidade do homem, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Quando nós nos afastamos da lei do Criador, lei que traz para nós esse sentimento de solidariedade, de interligação e dessa comunhão, onde absolutamente tudo vai sendo integrado, em que está se interconectando para a formação da harmonia, do belo e do perfeito, a gente vai se apropriando de quando nós nos afastamos dessa lei, nós, de alguma forma, trazemos para nós dor e sofrimento. Se nós pensamos em dor e sofrimento e procurando o entendimento do que nos é trazido na parábola de Jesus, nós poderíamos imaginar que nós secamos. E é interessante porque Kardec, no item 9 do ensinamento, vem nos trazendo... Fechei aqui o Evangelho, só um minutinho, gente. Kardec nos traz exatamente essa mesma noção, porque Kardec traz para nós assim: a figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm a aparência do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Dos oradores que possuem mais brilho que solidez, suas palavras têm verniz artificial, agradam aos ouvidos, mas quando são analisadas não se encontra nelas nada de substancial para o coração. Após ouvi-las, pergunta-se de que proveito tiramos dela. É ainda o símbolo de todas as pessoas que têm meios de ser úteis e não o são, de todos os projetos irrealizáveis, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida.
E aí nós vamos nos apropriando, né, desse sentido mais amplo dessa fogueira, ou dessa figueira que seca. Porque quando nós não damos adesão a esse grande projeto de amor, quando nós não nos colocamos nessa pulsação que percebemos nesse universo, que faz com que as coisas entrem numa harmonia em que a gente nem consegue avaliar como é que tudo entra nesse encaixe tão perfeito. Nós, de alguma forma, nos distanciamos e nós meio que nos ressecamos. Mas quando a gente pensa na possibilidade desse ressecamento, nós também vamos buscar os recursos que a doutrina espírita pode nos oferecer para também, mais uma vez, alargarmos. Por quê? Quando a gente vê a continuidade da parábola, em que Pedro questiona Jesus, é como se a figueira, Jesus tivesse amaldiçoado a figueira e por isso ela teria secado, a gente pode ir se apropriando de um novo olhar, em que a gente tem a certeza de que, no momento em que nós nos afastamos, nós, de alguma forma, ressecamos e nós precisamos, muitas vezes, morrer para renascer. E aí nós nos lembramos da lei de destruição, lei que nós muitas vezes não gostamos de estudar nem de analisar, porque ela nos traz, enquanto não percebemos o real sentido de todo o processo de renovação que percebemos na vida, nós temos dor e sofrimento, mas os espíritos nos ajudam a lembrar disso na pergunta 728. Quando nos é colocado, a destruição é uma lei da natureza, e aí os espíritos trazem: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso a que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, nós vamos percebendo a quantidade de ensinamentos que nos são ofertados nesse banquete com as palavras de Jesus. E aí a gente vai trazendo isso para o nosso dia a dia, para o nosso conhecimento, para que nós possamos ir nos apropriando cada vez mais de que eu recebo o convite diariamente de que fruto eu estou oferecendo. E é um convite a que a gente possa fortalecer a nossa fé. Quando Jesus nos fala: olha, se você acreditar que a montanha pode sair daqui e ir para o mar, mas você tenha essa confiança, isso é factível. E aí a gente lembra de duas coisas. A primeira delas é que as palavras de Tiago na sua carta, no capítulo 2, versículo 17, em que nos é trazido: assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesmo. E aí a gente pega essas palavras de Tiago e a gente, em que ele nos relembra que se a fé não se traduz em obras, a fé é morta. Né? Então, a gente é como se fosse uma figueira seca. E que obra é essa que nós somos chamados a fazer? E aí nós somos, no meu entendimento, nós somos chamados a nos colocarmos em movimento. Que movimento? Assumir a parte que nos cabe na obra da criação.
é nós podermos nos apropriar do sentido da vida, onde nós vamos nos entendendo como uma peça que precisa de estar em sintonia com todas as demais. E o que significa estar em sintonia com todas as outras peças? É podermos perceber que se um irmão está num estado de sofrimento e eu posso fazer alguma coisa, que eu me coloque em movimento para aliviar a dor do outro. Se eu entro em contato com sentimentos que eu já não gostaria de ver no meu coração, que eu possa me colocar em movimento de transmutar esse sentimento, jamais abafá-lo, jamais varrer a sujeira para debaixo do tapete, mas poder buscar essa transmutação, essa transformação dos ainda imperfeições que percebemos em nós nas suas virtudes opostas. É nós nos colocarmos vivendo na certeza de que as circunstâncias que chegam até nós são as circunstâncias que trazem embutidas em si mesmas um aprendizado. E como diz um companheiro muito querido, que aquilo que chegou no meu quintal, toma para casa, leva para a tua casa, porque é teu, nós podemos perceber que aquela circunstância traz para mim a possibilidade de um aprendizado que vai me ajudar a encontrar um caminho de mais aproximação com Deus. Vai representar para mim uma libertação, vai representar uma possibilidade de ir deixando para trás aquelas questões que me fizeram estar seca num determinado momento, mas que agora eu já quero ter visto, eu já quero trabalhar a benefício de mim mesma, inicialmente. E por consequência, porque eu trabalho a meu benefício, e trabalhar a meu benefício está implícito, estar num processo de relacionamento com o outro, considerando todas aquelas questões que nos é trazido por Paulo na sua carta aos Gálatas, de amor, de bondade, de alegria, de paz, nesse processo de cada vez mais podendo deixar aflorar de dentro de mim mesma esse significado. E vamos transmutando mesmo a nossa forma de permitir que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus façam essa transformação, modifiquem isso. Porque, na realidade, se nós pensarmos, eu acho que, assim, diariamente, é como se nós encontrássemos Jesus e ele dissesse: eu tenho fome. E eu tenho a oportunidade de dizer: olha, eu trouxe aqui, como ele nos fala, né, no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, eu tenho comigo 3 pães e 5 peixes, e que, ao oferecermos esses pães e peixes para Jesus, ele tem a possibilidade de aplacar a fome de todos aqueles que estão ao redor. Porque eu ofereci uma pequena parte, eu ofereci aquilo que eu tinha de melhor. E no momento em que eu ofereço o que eu tenho de melhor, a fome está saciada.
Então, quando nós pensamos em todos os significados ocultos que nos são oferecidos nos ensinamentos de Jesus, nós hoje podemos perceber esses significados. Com certeza, daqui a mais alguns anos, daqui a mais algumas encarnações, nós vamos poder ampliar muito mais esses significados, porque o Evangelho de Jesus, ele vai tendo vai nos facultando alargar os nossos horizontes. E não só alargar os nossos horizontes com relação ao entendimento, mas alargar os nossos horizontes com relação aos nossos sentimentos. Ele vai deixando de ser um evangelho raciocinado, um evangelho em que está aqui na nossa cabeça, para que ele possa ser um evangelho vivenciado, um evangelho onde ele vai escorrendo pelas nossas mãos, ele vai escorrendo nas nossas atitudes e ele vai, né, quando nós pensamos o exemplo dessa parábola é de uma figueira é uma árvore, e assim, em que nós possamos, e efetivamente, como o Salmo primeiro nos fala, de nós podermos estar, né, nessa árvore, no leito do rio, nos apropriando daquilo que nos é oferecido para que nós possamos dar bons e abundantes frutos. E assim nós vamos buscando sempre, cada vez mais, esse lugar de sermos eternos aprendizes. Aprendizes uns com os outros, aprendizes com as situações que chegam no nosso viver, aprendizes com aqueles que já estudaram um pouco mais do que nós e nos trazem novas luzes, aprendizes com esses amigos espirituais que nos sustentam, que nos protegem, que nos fortalecem, que nos encorajam e que nos estimulam a cada vez mais nós irmos buscando fazer escolhas mais condizentes com essas leis maiores. Leis que nos envolvem, leis que regem a nossa vida, leis que nos mostram, olha, faz um pouquinho da sua parte, porque nós fazemos todo o resto. Se encaixa que aí o resultado vem apropriado de uma maneira em que, não é, a nossa querida tia Vera diz assim, a ajuda é absolutamente escandalosa. Então, que nós possamos, né, ter aproveitado dessa oportunidade desse estudo para fortalecermos essa fé que nos coloca na certeza de que eu posso. Se a circunstância chegou no meu viver, mesmo que seja uma circunstância que nos traga dor e sofrimento, eu tenho a possibilidade de, através do meu esforço, através da ajuda, tanto dos amigos encarnados quanto dos amigos espirituais, vencer o desafio e caminhar na direção do mais alto. Que nós possamos sempre ir construindo no dia a dia essa certeza de que nós não estamos desamparados, nós não estamos sós, e que nós contamos sempre com bênçãos infinitas que verte do mais alto nos envolvendo a todo o tempo.
Um bom dia a todos. Vamos então fazer a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, mestre dos nossos corações, ao término do nosso estudo, nosso sentimento é de gratidão pelas bênçãos recebidas, pela oportunidade de apropriarmos um pouco mais do teu amor nos envolvendo e também, Senhor, te pedir, envolve-nos na tua doce paz. Envolve a todos os nossos afetos encarnados e desencarnados. Envolve a todos que puderam estar conosco nessa manhã e aqueles que poderão se beneficiar dos teus ensinamentos. E assim, Senhor, nós pedimos a sua permissão para encerrarmos o estudo da manhã de hoje com muita paz nos nossos corações. Graças a Deus.